Muito boa tarde, como estão de domingão? Estamos com muitos brilhos, muito sol depois de muita chuva. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe, ensinavam os antigos. Os livros espirituais que falam de Maria de Nazaré e o testemunho de Chico Xavier, quando pediu ajuda a Maria através do seu guia Emmanuel, tudo converge para essa ideia de que a vida, os fatos, são passageiros. Como todas as lições são passageiras, o que permanece é o aluno, é o aprendizado. Recebeu essa mensagem de Maria, Chico Xavier, isso também passa, e informou que essa mensagem serviu para todos os momentos. Para os momentos de grande euforia, de pretensas vitórias no mundo, foi importante, e também para os momentos de tristeza, de decepção, foi também muito importante. Tudo passa. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Fundamental, então, depois da tempestade, aguardar o sol, depois da chuva, aguardar o sol, depois da tempestade, aguardar a bonança. E no meio, como fio condutor de todas as pérolas, porque tudo que Deus nos oferece são pérolas. Perfeitas, exatas, remédios na dose, no momento, no formato mais oportuno para cada um de nós. Seja naquilo que vemos como de grande valor, seja naquilo que vemos como punição, não interessa. Tudo se resume a lições e remédios. E cabe ao aluno que quiser progredir, aprender as lições, aceitar os remédios. Só assim nós escapamos da repetição, só assim nós superamos a doença. Hoje viemos falar de uma superação que é a essência da nossa evolução nesse estágio em que estamos. Para isso, vamos remontar a um legado de mestres, luminares, de muito tempo atrás. Na antiguidade, vários e vários milênios antes de Cristo, se espalhavam nas principais culturas do Oriente, nos ambientes mais fechados, mais elevados, o legado de grandes mestres através da figura da esfinge. Exemplarmente, naquele deserto. Os dias se acabavam como uma enorme e luminosa mancha vermelha. Os grandes colossos eram reduzidos a sombras diante do poderoso sol da África. Mesmo assim, eram manchas, eram sombras
de grande porte, magníficas. Até meados do século passado, a construção mais alta erguida por homens na Terra, ainda eram as pirâmides. Não é incrível isso? Erguidas milênios antes de Cristo, com toda a evolução, com toda a tecnologia, até meados do século passado, a maior construção da Terra eram as pirâmides. Que mistérios há ali? Estamos longe de descobri-los todos, não é? Sabemos disso. Não apenas a descobrir a tecnologia da sua construção, mas o que ela traz, o que ela simboliza, quais eram as suas utilidades, por que elas foram construídas, qual a sua função no projeto divino. Porque não se trata de menos do que isso. As intervenções poderosas que a vida faz na Terra, com as grandes construções, o erguimento das montanhas mais altas, mais imponentes, os mares, os agroglifos misteriosos, tudo, absolutamente tudo na Terra traz embutida uma lição e um remédio. Quando são fenômenos e marcas mundiais, são lições e remédios também mundiais para toda a humanidade. Quando são marcas no nosso corpo, nas nossas vidas em particular, são lições e remédios nossas. E assim nas famílias, e assim nas cidades, nas nações. E o que diziam? Qual era o grande legado das esfinges? Primeiro, o que são as esfinges? Seres cuja metade de cima é de um ser humano e cuja metade de baixo é de um animal. Nada ali é por acaso. E nós não temos a pretensão de haver desvendado todos os seus segredos. Mas sim, o ponto de inflexão do animal ao homem está na cintura, no que os orientais chamam de chakra básico. E que nós sabemos resumir as nossas emoções mais primitivas, as nossas energias básicas, as ferramentas fundamentais do viver. No hinduísmo se tem esse chakra básico como o mecanismo que condensa, que traz, que processa e que eleva a energia telúrica, a energia básica da Terra. É pelos pés, pelas pernas e, enfim, pelo chakra básico que a energia mais forte, mais primitiva, mais vigorosa, principalmente em relação ao homem mais primitivo, vem até ele e ali se processa para subir pelos canais da coluna, num processo de sublimação dessa energia básica. Como de alguma forma até a ciência reconhece pela psicanálise, falando que toda energia é sexual e sua sublimação
está na base de todas as realizações humanas, sejam elas esportivas, claro, a produção de filhos, as expressões artísticas, o trabalho, tudo, absolutamente tudo que se faz é a sublimação e a elevação dessa energia mais básica. Nada há nela de mal. Há, é claro, seu mau uso. Mas se alguns usam a faca tão preciosa na cozinha para matar, isso não é culpa da faca. Se usa-se a energia nuclear tão mal, se usa-se a energia do sexo de forma tão distorcida, claro que nada há de mal nessa energia, mas sim a tragédia é o mau uso. Você já imaginou que cena linda foi quando o homem ocidental, visitando a China, viu pela primeira vez os fogos de artifício? Já imaginou o fascínio de um homem ocidental ao ver aquilo? E já imaginou que terremoto aconteceu na Terra quando, muito provavelmente, um homem ocidental disse por aí que seria Marco Polo nas suas viagens ao Oriente? Vislumbrou que por trás daqueles fogos de artifício poderia haver uma arma de guerra? E ali transformava-se a pólvora no pior invento já vivido pela humanidade? Pois nem ele, nem a pólvora era má em si, como provavam os fogos de artifício. Nós precisamos desvendar essa energia primitiva para poder avançar na sua superação, na sua elevação, na sua sublimação. Claro que a tarefa extrapola em muito o limite do nosso tempo, mas evidente que nós, na nossa tarefa aqui, alicerçada nos 3 pontos, conhecimento, autoconhecimento e prática do bem, precisamos de mais para nos conhecer e para qualquer prática benéfica, conhecer a origem, a forma de trabalhar e a forma de sublimar a energia primitiva da vida, a energia primitiva do ser. Pois o desafio da esfinge, cunhado naquele tempo e que persevera e perseverará ainda por muito tempo para a humanidade como um todo e para cada um de nós em particular, é o decifra-me ou te devoro. Nós todos, tão importante é a tarefa do autoconhecimento, tão visceral, tão imprescindível e tão urgente, que encaixa-se lindamente nessa tarefa o desafio da esfinge. Nós precisamos nos decifrar esse ser meio animal e meio humano. Caso não o façamos, seremos devorados pelo animal. Desafio atualíssimo para um homem que se devora nas guerras, nas doenças, nas violências de todo tipo, no egoísmo que tão pouca evolução é sobre o instinto que tudo
separa e a todos separa como amigos ou inimigos, tudo é bom se favorece a minha existência, os meus desejos, e tudo que não favorece a minha existência, os meus desejos é mal. É isso que faz o instinto. E assim que o ser, que o princípio espiritual passa do reino animal para o hominal, o humano, ele se transforma com muito pouca evolução de instinto em egoísmo. Essa marca, que é a origem de todos os nossos problemas, o egoísmo, nada mais é do que essa ligeira evolução do instinto. Nós, homens primitivos, somos basicamente animais. Nem sei se é apenas metade nossa que seria animal. Mas somos muito animais. E para nos decifrarmos e não sermos devorados pelo animal que há em nós, mas sermos como dizer, sermos domesticados, apaziguados, acarinhados pelo homem, pela criatura evoluída que também mora em nós, homem, animal, decifrando-nos ou sendo devorados por nós mesmos, é ou não uma maravilhosa síntese da tarefa evolutiva. Precisamos então distinguir quem é esse animal que está em nós, o que mexe com ele, que domínio ele tem sobre o humano, ou que domínio o humano tem sobre ele, quais os mecanismos de sublimação desse animal para nos humanizarmos cada vez mais e até avançarmos frente ao reino angélico. Nós que já passamos pelo reino mineral, vegetal e animal, precisamos avançar ao reino hominal, sublimando o animal que existe em nós, para avançarmos, enfim, darmos passos em direção ao reino angélico. Porque disseram os espíritos, a nossa trajetória é do átomo ao arcanjo. Passaremos e já passamos por diferentes reinos, mas não interessa se passamos apenas fisicamente, apenas aparentemente. O homem, e isso não resta nenhuma dúvida, temos sido muito mais animais do que homens propriamente dito. E para isso precisamos desvendar a força do instinto. E para entendermos a força do instinto, temos que entender o sentimento que o embasa. O sentimento que embasa o instinto é o medo. É por medo que o animal faz tudo o que faz. Tanto o ataque quanto a fuga é por medo. E para nos entendermos, claro, precisamos estudar o medo em nós. Vamos lá? Essa é a tarefa de hoje. O entendimento do medo, em primeiro lugar, precisa ser percebido, precisa avançar sobre seu aspecto luminoso. O medo é luz. O medo é ferramenta fundamental da vida. Quando
uma criatura humana não tem medo de nada, coisa que é idolatrada no discurso dos heróis. Eu não tenho medo de nada. Esse é um psicopata, é um doente mental terrível. Uma das piores doenças mentais, ou uma das mostras mais evidentes de um primitivismo atroz, é não ter medo de nada. Quem não tem medo de nada não consegue funcionar, não consegue realizar nada. Uma criancinha que aprendeu a andar, se for deixada sozinha na rua, saberá atravessar uma rua? Saberá fazer qualquer realização? Não poderá enfiar um garfo na tomada? E por que a criança primitiva, que é basicamente um animalzinho, nada consegue realizar? Porque ainda não experimentou, ainda não aprendeu a lidar com o medo. Imprescindível lidarmos com o medo. Mais tarde, todos nós, ao analisarmos uma trajetória que faremos, por exemplo, numa caminhada à noite, escolhemos o melhor caminho baseados no medo. Tomamos os remédios que nos afastam da morte baseados no medo. Desenvolvemos estratégias para tudo em nossa vida baseados no medo. Então o medo é ferramenta poderosa e imprescindível da sobrevivência. Ao invés de demonizar, vejamos o aspecto luminoso do medo e aprendamos a lidar com os instintos, concedendo ao instinto um papel fundamental na condução de nossas vidas, deixando-nos dirigir pelo instinto, iluminado pela nossa essência divina. Nós faremos grandes realizações. Mas precisamos, é claro, também estudar o aspecto sombrio do medo. Porque se o medo objetivo, se o medo diante de uma ameaça real, ele é imprescindível, e nós precisamos tanto aprender a valorizar o instinto, percebendo os seus sábios conselhos, recebendo e nos deixando dirigir por suas forças lúcidas e eficazes. O medo, quando ele se subjetiva, quando ele se torna imaginário, quando ele toma conta de nossas vidas sem que haja um fator objetivo, concreto, quando o medo se subjetiva, ele torna-se uma doença e nos devora. É o que modernamente se chama de pânico. A pessoa que está numa crise de pânico, ela não consegue sair à rua, ela não consegue fazer nenhuma realização, absolutamente tudo lhe parece ameaçador. É o medo subjetivado. A pessoa imagina que qualquer coisa que faça poderá dar margem a terríveis consequências. E ela se paralisa de medo. É o medo a origem de todas as paralisias. E os paralíticos foi um dos grupos de doenças que Jesus mais curou. Exemplarmente, havia um doente que ficava perto da piscina
piscina, porque acreditava-se que quando o vento passasse sobre as águas daquela piscina e gerasse um certo efeito, fazendo tremer aquela água, que era uma oportunidade, que era um portal de cura, e o doente que se atirasse na água naquele momento conseguiria a sua cura. Mas o paralítico nunca conseguia, porque os cegos, mesmo os coxos, todos conseguiam se mover rapidamente para dentro da piscina, mas o paralítico não. Quando ele estava próximo de cair da piscina, o efeito já tinha se passado e a pretensa cura já havia se dissipado. É uma fabulosa figura para nos dizer o quanto o medo nos afasta da vida, nos impossibilita de receber as curas e os milagres que estão contidos em cada momento. É precioso entendermos isso, não é? Jesus foi até ele, até aquele paralítico, e perguntou: o que queres que eu faça? E ele pediu: eu quero ser curado. E fazendo esse movimento autêntico dentro de si, ele conseguiu a sua cura. Para todos os paralíticos, Jesus sempre dizia: levanta-te e anda. Assim como para todos os doentes dizia: ajuda-te e o céu te ajudará. Assim como para toda a humanidade, doente ou não doente, dizia: busque o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. E o primeiro papel é sempre nosso. Precisamos nos curar da paralisia espiritual para que as paralisias na vida, tudo aquilo que está parado e mal parado, tudo aquilo que está paralisado em nosso corpo e em nossa alma, possa se dissipar. Primeiro a cura é interior para depois se expressar exteriormente. Então não há cura real que não passe pela superação do medo. Mas mesmo aí, no campo da superação do medo, precisamos perceber o quanto a humanidade tem se enganado. Supomos, com um grande erro, que o medo é vencido pela coragem. Mas a coragem nada mais é do que a reafirmação do erro, do medo, quer dizer. Não é porque se veste uma máscara, por exemplo, não é porque o palhaço faz uma maquiagem com um sorriso que ele deixa de ter a sua tristeza. Não é porque fazemos uma plástica para deixar nosso rosto pretensamente bonito que nos tornamos realmente belos. Ao contrário, as seguidas intervenções comumente nos fazem mais e mais feios, até aos nossos próprios olhos. Como conseguir essa cura interior? Aonde está a cura do medo? Aprendendo a luminosidade, a eficácia, a prontidão que os instintos oferecem para milhares de situações. É por instinto que o motorista desvia e toma a atitude que o salva na última hora. E em tantas outras situações a todos nós.
Mas o medo subjetivo, ele só pode ser curado não pela coragem, que só o aumenta, que só o disfarça, que só o maqueia, mas o medo subjetivo só é curado pela fé. É desenvolvendo a certeza de que não cai realmente uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus. A expressão da regra da fé. Que se extingue dentro de nós, que se extinguirá dentro de nós, todo resquício de medo. Ah, mas como eu vou conseguir isso? As pessoas nascem com fé ou sem fé. É um dom divino, acredita-se. Acreditava-se. Mas há uma nova fé surgindo. Essa fé que se opõe à razão, essa fé irracional, essa fé fanática, que nos levou a torturas, guerras, absurdos de todo tipo. Essa fé se extingue, porque a humanidade avança, e para esse avanço é urgente, é necessário, é preciso que se conquiste a fé raciocinada. E por ser raciocinada, ela deixa de ser um dom que se tem ou não se tem, para ser um processo de crescimento. Estudemos a justiça, a perfeição da ação de Deus na criação. Pela lei de ação e reação, pela ação do karma e das vidas sucessivas, pela ação da lei de atração e sintonia. Estude, minha amiga, meu amigo, nos livros e na vida, de forma persistente e o mais profunda que você conseguir. Os próprios romances espíritas que falam de fatos ocorridos numa vida e depois em outra e fazem o entrelaçamento possível naquelas poucas páginas, nos abrem um grande portal de entendimento. O estudo da lei de ação e reação, do karma agindo positivamente e negativamente ao longo das vidas. Estudar a lei de atração como a ferramenta básica do karma agir sobre nossas vidas, ou seja, que nós produzimos um campo energético à nossa volta, como dizem as auras, como diz as auréolas, como diz o campo eletromagnético da física quântica. E esse campo energético desarmonizado atrai situações que o possam harmonizar. É pela ação desse campo energético, fazendo a atração de tudo que nós precisamos, que tudo acontece em nossas vidas. As nossas doenças, as nossas harmonias ou desarmonias, os acidentes. As graças e as desgraças. Tudo. E sempre num processo terapêutico e didático. Há um enorme estudo para fazermos nesse ganho da fé raciocinada, da perfeição da ação de Deus em todas as nossas vidas. É esse o convite de hoje que nós fazemos
e estendemos a todos os amigos. Avancemos na percepção da justiça de tudo, porque a lei do caos é a base do medo subjetivo. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Esse é o pensamento do pânico, do caos. E a lei que se opõe a ele, a lei da fé, a lei de Deus é: não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Perceba a todo momento essas duas forças agindo sobre você. Perceba suas origens, seu mecanismo de ação e suas consequências, tanto da lei do caos quanto da lei da ordem. E tome a sua decisão. A cada avanço com relação à percepção e à adesão à ordem, nos libertaremos em grande avanço na sublimação do medo. Que a humanidade toda possa ouvir essa mensagem. Ouvir não com os ouvidos, mas ouvir com o coração. Libertando-se de toda a ideia do caos. É mentira que qualquer coisa possa acontecer com qualquer um a qualquer momento. Apenas as coisas, as oportunidades perfeitas acontecem com cada um de nós no momento exato. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Que toda a humanidade, de posse dessas duas ferramentas, estude-as, o caos e a ordem, que tome uma decisão consciente de adesão, de cooperação com uma força ou outra, reduzindo gradativamente, mas significativamente, todas as formas de vingança, de violência, de acirramento das causas e consequências nesse círculo de vinganças mútuas que nós transformamos a vida, para, ao contrário, avançarmos no quanto melhor, melhor, no círculo virtuoso da percepção, da boa vontade, para a ação do bem, para a ação de cura e para a ação de expansão, na consciência e na fraternidade, com tudo e com todos. É com essa oração que nós servimos esse banquete da superação do medo. Experimentemos esse banquete como uma boa cozinheira faz antes de servir seu prato. Pintemos a nós mesmos antes de pintar a parede como faz o pincel. Façamos em nós o bem que nós queremos para o outro e para o mundo, como orientou Mahatma Gandhi. E que esse transbordamento de aceitação, esse transbordamento de fé, esse transbordamento de amor, possa cumprir a sua função em cada um de nós e em toda a humanidade, a função do amor, que cobre, que supera, que sublima a multidão das desarmonias e dos erros humanos. Muita paz e muito bem. Então, feito isso, essa explanação, depois seguida dessa prestação de serviço, desse passe, dessa limpeza que nós fizemos
que ofertamos hoje para toda a humanidade. Vamos então ver as observações de cada um que nos assistiu, para que dessa troca possamos fazer o nosso aprendizado, a nossa fraternidade, nosso exercício aqui. A Bárbara Frias diz assim: a gente pensa que a fé é automática, mas para mim ela foi crescendo proporcionalmente à medida que estudava e aprendia. Fé racional mudou a minha vida e sei que vai mudar mais. Que lindo isso! Que essa mensagem inspiradora de Bárbara nos anime a todos. Maria José Sobral fala assim: a fé e a esperança têm que ser sempre maior que o medo. Sem dúvida. Enquanto o medo nos dominar, nós seremos reduzidos a animais, a ferramentas dos manipuladores. Quando nós tivermos fé e esperança, nós seremos cada vez mais donos da nossa vida, donos do nosso destino. Muito bom, Maria José. Gugu Souza diz assim: é preciso vigiarmos nosso pensamento, porque é na mente que primeiramente o mal atua, e nós podemos sim vencer as influências negativas. Jesus sempre estará conosco. Ele é o caminho, a luz e a verdade e a vida. Muito legal, é isso mesmo, Gugu. Muito boa a sua colocação, que também nos inunde. Os amigos todos inspirados, todos mestres de todos. Domingos Natalo, muito boa noite. Sônia Lopes, excelente semana para você também. Valéria Cristina Azevedo Malavese, muito bem-vinda, Valéria. Sônia Lopes, com seus pedidos de vibração para Victor Ferreira Lopes Siqueira, que ele receba nossas melhores energias. Adelaide Dias, muito boa tarde. Ana Afonso, gratidão a você também. Osório Simões Souza Filho, muito bom estarmos juntos. Yara Ferreira, muito legal. A cada um dos nossos amigos, nossos melhores sentimentos, a renovação do nosso melhor compromisso de uma excelente semana, muita paz e muita luz para todos vocês. Por toda semana às 18 horas estaremos juntos na nossa oração-ação, e no domingo que vem retomaremos o nosso curso Encontros Essenciais com Cristo. E você será o nosso convidado para continuarmos nosso avanço nessa maravilhosa poesia que é o Sermão do Monte. Ótima semana a todos, paz e bem para todos nós.